Projeto Eletrobras 50 anos, 4 de novembro de 2010, Rio de Janeiro. Entrevista com o Dr. Marco Aurélio Palhas de Carvalho. Bom dia, Dr. Marco Aurélio. Bom dia. Inicialmente, gostaríamos que o senhor comentasse sua trajetória profissional antes de seu ingresso na Eletrobras em 1973, ou 72, como o senhor estava comentando. Verificamos que o senhor foi colaborador da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF, em 1971, 72, quando ainda estudava engenharia elétrica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Como surgiu essa oportunidade de trabalhar na CHESF? Bom, essa história é um pouco antiga, né? Mas eu estava acabando meu curso de engenharia, quer dizer, eu fiz eletricidade, opção sistemas, e no final do meu curso eu era auxiliar de pesquisa do grupo de controle de sistema do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC. E achava que era importante ter uma experiência profissional de empresas na formação. Então, nessa ocasião, até por contato do próprio pessoal desse grupo de sistemas, com um engenheiro e chefe de uma divisão da CHESF, que era o Lerge Afrânio Terri, que estava fazendo uma pós-graduação também na PUC, em Engenharia Elétrica, eles acabaram me levando entrando na CHESF para auxiliar a área de informática. Na época, a CHESF tinha um poderosíssimo 1130, né, com 32K palavras de memória e 2 panelas de disco, cada um com 512K, que ocupava uma sala desse tamanho, e provavelmente tem assim, 1/10 da capacidade de processamento que o meu celular tem hoje. Né? Mas esse equipamento, então, eu fui inicialmente para a CHESF, no final de 71, e, como diz, bons tempos aquele, que você entrava, eu era auxiliar acadêmico de engenharia e era funcionário da CHESF. Então, ocasião disso eu lembro porque eu fui registrado com fundo de garantia, recebi participação dos lucros na CHESF, proporcional ao tempo que trabalhei, mas é uma característica. Então, eu comecei essa atuação, quer dizer, dando apoio na área de informática, ajudando a implantação de sistema, procedimentos, que a CHESF convivia com uma outra área de contabilidade, e o computador da CHESF fazia serviço de engenharia iniciais, né, e da área de contabilidade, finanças, que era um volume grande ainda. Então, nesse meio tempo desse conhecimento de ajuda lá, tinha uma outra atividade paralela que o Leslie tinha sido chamado por um colega dele, o Frederico Magalhães Gomes, que tinha uma firma de consultoria em processamento de dados em Belo Horizonte, e eles tinham vindo para o Rio fazer um contrato para a Eletrobras. Esse contrato da Eletrobras, a Eletrobras, na época, ela era carente dessa modelagem de planejamento de soluções energéticas. Quer dizer, a Eletrobras sentia necessidade e começou a desenvolver sua capacidade de processamento científico de dados, avaliar balanço energético, nessa parte toda. Então, eles começaram a desenvolver os sistemas e me convidaram para participar dessa consultoria. Eu, inclusive, a ocasião seguinte, eu mantinha, foi um período que eu mantinha um contrato de estagiário auxiliar acadêmico com a CHESF, que era um contrato de 20 horas semanais, né? Estava acabando meu curso de engenharia na PUC e peguei esse contrato onde eu recebia como engenheiro já na consultoria. Esse é um período que, apertado de tempo, e até eu não abri mão da CHESF, porque a gente passava automaticamente ao cargo da CHESF como engenheiro, né? E é um período que eu lembro, foi um semestre que às terças e quintas, regularmente eu não dormia. Eu virava à noite para dar conta de todos os compromissos lá de matérias e tudo. Bom, mas esse período eu acabei, no final dele, só abrindo mão da CHESF, pedindo demissão no final da minha graduação, por uma questão simples, eu queria completar o meu mestrado. Então, eu ficando na consultoria, que era uma consultoria para a Eletrobras, eu tinha acesso.
Então, nessa época de consultoria, nós começamos a trabalhar, inclusive eu convidei alguns colegas, um colega meu de turma especificamente, o Jorge Trinquenreich, que depois continuou no setor, e outros dois que eram um ano atrás, o José Rosenblatt, que continuou no setor até se aposentar, aliás, o Jorge e o Rosenblatt, na realidade, continuam no setor, só que trabalhando agora na PSR, e mais o Nilton Paciornik, esse era o núcleo central da PROCON. Então, nós, desculpe, fizemos o desenvolvimento desses modelos que foram os primeiros trabalhando em conjunto, que era o modelo de simulação a sistemas equivalentes, chamado de 2S. Então, essa fase inicial pré-Eletrobras, nós estamos trabalhando que era um modelo de simulação. Pegava as séries, processava. O Jorge trabalhou numa parte um pouco diferente, ele trabalhava no chamado modelão MSUI, que era um modelo a usinas individualizadas. Esses modelos são mais ou menos os avós dos modelos que são utilizados hoje, né? Mas essa fase durou durante um certo período, até que, trabalhando na PROCON, até que quando chegou em meados de 72, a Eletrobras absorveu a PROCON. Então, eu, o Jorge, Rosenblatt, fomos todos, vamos dizer, absorvidos pela Eletrobras, que ela chegou à conclusão que era melhor ter todo mundo do que contratar a equipe. O Leslie e o Frederico ainda ficaram um tempo fora, mas depois acabaram sendo também contratados, incorporados. O Leslie diretamente na área de operação do sistema e o Frederico lá no CEPEL. Então, essas são a fase inicial, assim, pré-Eletrobras. Bom, então aqui nós já temos a maneira como o senhor ingressou na Eletrobras. Poderia falar sobre suas atividades iniciais no Departamento de Geração, o DEG, da Diretoria de Planejamento e Engenharia da Eletrobras? Estou equivocado? Está um pouco equivocado, porque esse capítulo 10 é um pouco mais na frente. Desculpe. Tem uma lacuna aí de 2 departamentos que eu trabalhei antes. Quer dizer, quando eu entrei na Eletrobras, em meados de 70, quer dizer, para trabalhar efetivamente, a Eletrobras tinha uma estrutura onde tinha o departamento de planejamento, o DEPL, Departamento de Planejamento do Sistema. Esse DEPL é até muito interessante pelo seguinte: o DEPL ele tinha entre seus funcionários, né, ali dentro um grupo que o chefe era o Rui Ciarlini e o adjunto, o Pietro Herber, que depois foi assistente e diretor interino de planejamento da Eletrobras, mas tinha alguns outros engenheiros trabalhando lá na força-tarefa, como o José Luiz Alqueires, o Altino Ventura Filho. Só para citar dois, que tem outros nomes citados. E alguns da área financeira que tiveram atividades fora tanto na Eletrobras, posições de destaque, como o Luiz Aia, o Akio Miyamoto, o Verlane Medeiros Vanderlei e o Cacau, o Carlos Alberto Carvalho Afonso. Então, é uma turma toda que esse era todo mundo do DEPL. Né? Eu posso ter esquecido algum nome, mas além como diz, a turma dos modeleiros que entraram, Jorge Trinquenreich, na ocasião o Rosenblatt e o Nilton Paciornik, foram para a área de informática diretamente, embora trabalhasse com a gente. Esse é um capítulo aqui dessa história. Depois do DEPL, o DEPL foi dividido, formou-se a estrutura que acabou virando um pouco clássica de 4 departamentos. O DEPL virou o Departamento de Estudos Energéticos, que era o DENE, havia o Departamento de Mercado, que era o DEME, que aí o Pietro passou a chefiar, o Rui Ciarlini ficou ainda com o DENE, o Departamento de Geração, Sim, ele saiu do antigo Departamento de Engenharia, que na ocasião o Amarante, o Carlos Alberto, Carlos
E Amarante, conhecido, o Amarante era o chefe de departamento, ele passou assistente e ficou o Antônio Carlos da Tite Holtz como chefe de departamento e ainda o departamento de sistemas elétricos DEST, que o Nelson de Franco passou a chefiar. Então, essa é a estrutura. Isso, depois de um tempo, por volta de 80, houve uma mudança de estrutura e o DENI, parte do DENI, que é essa parte de modelos e estudos energéticos, passou para o DEGE e virou a divisão de planejamento da geração do DEGE, inicialmente com o Altino como chefe da divisão. Tá? Aí você falou dos principais estudos, você perguntou isso, se não me engano, não, essa aí. Mais adiante. Ok. Eu só para a gente, quando o senhor entrou então na Eletrobras, havia o DEPL, o senhor foi para o DEPL. DEPL, exatamente. E a Eletrobras é uma Eletrobras bem menor ainda naquela época, porque ela tinha, não sei se 300 funcionários. A Eletrobras só começou a ter um crescimento maior depois de 74, quando ela passou com a criação, com a Lei de Itaipu, a criação do GCOI. Aí houve um crescimento da Eletrobras, ela começou a crescer especialmente nessas áreas. Uhum. E o DEPL, nessa ocasião, era chefiado pelo Ciarline? Rui Ciarline. Rui Ciarline. Isso. Perfeito. Bom, quais foram os estudos de atividades de planejamento que marcaram o começo de sua carreira na Eletrobras? Não, essa parte inicial da Eletrobras, como diz, esse desenvolvimento que tinha um apoio e a Eletrobras, no início, a Eletrobras tem um grande estudo, que é o estudo da Canambra, de inventário e planejamento, mas isso já tinha sido feito na década de 60. Então, nos anos 70, a Eletrobras estava começando a reavaliar toda a situação, inclusive havia os estudos para a implantação de Itaipu. Então, um do primeiro trabalho que eu estive envolvido foi o chamado RBS 72, que é a revisão do balanço energético 72, e depois uma revisão em seguida, que é o RBS 73. Agora, o estudo mais marcante, eu acho que podia dizer, nesse início, é o Plano 90, que é de 74. Foi um grande plano nacional de expansão de energia elétrica, onde, como características importantes, ele definiu a interligação, quer dizer, a entrada da usina de Itaipu. Tem, claro, o capítulo polêmico, que é o programa das entradas das nucleares, né? A avaliação do potencial, e esse estudo também mostrava algum aspecto que teve interferência na parte de modelagem, de critérios de planejamento, que é a integração energética entre o sul e o sudeste do Brasil. E foi nessa parte que o senhor mais trabalhou? Você destacaria essa questão da integração energética? Sim, nessa parte inicial, sim, porque, vamos dizer, eu e o Jorge Trecarracho, nós dois fomos alocados no departamento. Quer dizer, e no departamento nós vimos da PROCON, onde nós éramos o que se chamava modeleiros. É bom deixar claro que no início, depois de alguns anos, o termo modeleiro passou a ser um adjetivo bem visto, mas na nossa época eles começaram chamados de modeleiros com um certo desdém. Quê? Nós éramos aeromodelistas. Né? O pessoal fala, não, porque havia todo um trabalho de engenharia tradicional. Quer dizer, então, só para citar um capítulo aqui, quer dizer, como foi esse esforço não só meu, do Jorge, quer dizer, tem muito grande o papel do Leslie e do Frederico, em termos de critério, de outros engenheiros, que o Akio Miyamoto, que eu já citei, o Luiz Ayer e o Antônio Coló, são pessoas que trabalharam muito em termos de desenvolvimento desse critério. Então, a primeira fase foi com esse programa de computador, nós conseguimos fazer os chamados balanços energéticos, e uma fase, quer dizer, eu era aquele recém-formado, né, entrando, então eu não tinha acesso ali aos diretores, ou muito pouco, foi quando me contaram o seguinte, nós fizemos uma primeira saída do modelo, que era uma folha
impressa, tinha 30 anos de simulação da operação do sistema, quanto dava de energia no período crítico, etc. E o pessoal, quer dizer, os mais sêniores, levaram lá para o diretor da época, que era o Léo Pena. Então, o Léo Pena olhou e falou assim, olha, olhou, coçou a cabeça e falou assim, puxa, no meu tempo eu tinha uma equipe de 30 engenheiros e mais não sei quantos desenhistas, um andar inteiro, levava um mês para fazer isso, agora vocês fazem um dia. Né? Então, isso foi uma mudança, vamos dizer, foi a informatização, o uso do computador efetivamente nos processos. Então, mas o que eu ia abrir o capítulo é o seguinte, mas nós fazíamos modeleiros, mas a locada é o seguinte, não, vocês têm que também rodar os modelos. Ou seja, nós tínhamos que fazer as aplicações, claro, orientado em termos do que vai ser estudado, o que vai ser analisado pelos outros engenheiros mais sêniores, né? Enquanto que nós avaliávamos. Só que deu também uma vantagem muito grande, que nós tivemos que botar a mão na massa, ou seja, movimentar os dados aí que nós começamos a entender a qualidade e até traduzir o que nos pediam se eram realmente. Então, deu para dar um conhecimento e nós passamos a não só fazer a ferramenta, como também definir o que a ferramenta precisava atender. E eu queria só abrir um parênteses, seguinte, aquela era uma época assim, mais ou menos romântica, porque a gente achava a melhor solução, implementava no modelo, rodava o modelo, apresentava o resultado e era isso aí. Né? Hoje em dia, para fazer uma coisa dela, tem um comitê que se reúne, faz uma avaliação, aquilo fica tempo discutindo, né? E a época era, vamos dizer, quase de desbravamento. Né? Mas então eu diria, o principal trabalho dessa época foi o Plano 90, em 74, e ele tem uma consequência mais para frente, quer dizer, tanto a nível pessoal, alguns critérios, mas em termos metodológicos. Porque no Plano 90 aconteceu o seguinte, quando se definiu a interligação, que é pelos troncos de Itaipu, coincidia que o período crítico da região sudeste, que era 52, 55 tradicionalmente, variando de 51 a 56, coincidia com o segundo período de maior afluência da região sul. E com isso a produção de energia da região sul as usinas do sul ficavam muito beneficiadas. Então, ao fazer aquela análise, no primeiro momento, como o Plano 90 foi feito com mercado alto, todo mundo achava uma maravilha, que entrou a usina, faltava usina, tinha que entrar mais nuclear, mais térmica, mais tudo. Só que o passo seguinte os montantes de investimentos, a evolução do mercado mostravam que a coisa não era bem assim. E as empresas, então, do Sudeste, que queriam fazer as suas usinas, começaram a reclamar que aquelas usinas do Sul estavam com os benefícios superestimados. E nós tivemos que analisar metodologicamente o que isso fazia. E aí, vamos dizer, aquela análise de pegar o histórico e analisar, e nós trabalhamos, inclusive, veio aqui ao Brasil um especialista de Fort Collins, o professor Vujica, para dar análise, dar parecer em cima desse assunto e analisar esses benefícios energéticos efetivos que ocorriam. Segundo, havia discussão também que essa energia não poderia ser toda transferida para a região sudeste. Quer dizer, houve um capítulo pessoal, é que eu estava nessa ocasião, no meados de 74, eu tinha acabado meus créditos do mestrado em informática, na área de teoria matemática de sistemas, e o meu orientador era o Miklos Vazarelli, que tinha vindo dos Estados Unidos, e ele tinha trazido umas fitas de computador, aquelas que era mainframe, para rodar um modelo de simulador que era o Dynamo, e dados da Bolsa de Nova York. Então, era fazer um modelo probabilístico na Bolsa de Valores de Nova York para aplicar um modelo de investimentos. E ele era meu orientador, e eu comecei, só que as fitas, ao passar pela alfândega, foram todas apagadas, o raio magnético, etc. Deu problema, e ficou o segundo semestre de 1974, quer dizer, eu comecei a estudar a parte probabilística, analisar cadeias de Markov, etc.,
por conta da minha tese, e a ferramenta mesmo para implementar não funcionava. Em paralelo na Eletrobras, eu comecei a analisar a questão dessa interligação energética, do benefício, do risco probabilístico. Então, começamos a fazer essas análises, que eram instrumentos probabilísticos, e aí montei uma proposta que era o chamado modelo probabilístico de simulação para o sistema hidrotermo elétrico da região sudeste do Brasil, que era uma coisa muito simples, que você tinha uma distribuição que sorteava as vazões, dividia o ano em 2 períodos. Então, esse modelinho, assim, que chegou no final do ano, eu documentei, escrevi, aí eu peguei e falei assim, fui conversar com o meu orientador, minha tese não está saindo, esse aqui, ó, e ele gostou muito, então acabou virando o desenvolvimento disso. Eu utilizei na PUC, aí mais 6 meses, eu acabei o desenvolvimento, e foi minha tese de mestrado, que depois foi publicado no SNPTE, lá de Curitiba, em 75. E, inclusive, na minha banca de mestrado tem um pedacinho de história do setor, né, que além do meu orientador, o outro professor da área de informática que conduzia, eu peguei como participou da banca o Arndt von Sta, que era da área de informática, eu não entendia, e o Pedro Guerreiro, que era da COP, e o Pedro Guerreiro era um formando, era um doutor nessa área de hidrologia e estatística, que foi orientado pelo professor Vujica. Então, essa turma, quer dizer, só para lembrar, a turma tem a chamada máfia do Fort Collins do setor, onde agora tem o Gerson Kelmo, por exemplo, é dessa turma da máfia de Fort Collins, que a gente fala brincando, né? Mas então essa parte vamos dizer, probabilística estava coberta, e o Arndt von Sta, ele, quando estava na graduação, final da graduação dele, era um estagiário contratado pelo pessoal da Canambra para rodar o CME3, que é o modelo antecessor do MSFUI, né? Então, minha apresentação de tese, só que foi defesa de tese, não foi uma defesa, foi uma troca de reminiscências do setor, né? E aí, foi apresentado em 75, quer dizer, tem uns derivados disso, que é dessa parte, na parte de modelagem, que é na parte de modelagem foi, em seguida, esses benefícios para avaliar, nós fizemos uma evolução, basicamente eu trabalhei nisso, o Rosenblatt também trabalhou, desenvolvendo o chamado modelo de simulação a subsistemas equivalentes, que fazia um reservatório equivalente para a região sudeste, outro para o sul e depois interligado. Esse modelo passou a ser chamado 3S, que aí teve evoluções para frente do 3S probabilístico, que a gente brincava que era o 5S, é o modelo de simulação subsistema equivalente com séries sintéticas, né? Que foi usado, ele é o antecessor e foi cedido pela Eletrobras para ser uso no projeto Super OLAD, um dos modos de simulação, e o modelo New Wave está calcado em toda essa metodologia dele, né? Que é uma história aí antiga, mas é o que foi a ferramenta utilizada no setor em toda a década de 80 até o final dos anos 90, vamos dizer, esse período pré-novo modelo setorial. Bom, então, a próxima pergunta era justamente sobre esse trabalho apresentado no SNPTE 65. Então, isso aqui é uma espécie de resumo da sua tese de mestrado. Exatamente, é um resumo da minha tese de mestrado. Que, por sua vez, ela já incorpora, né, a experiência do Plano 90, né, e algumas observações foram feitas, algumas discussões sobre o Plano 90. Sobre o Plano 90. Inclusive, agora, a questão, né, que o senhor colocou há pouco foi de sobre como avaliar corretamente qual é o benefício, qual é o risco. A gente estava centrado muito mais com o risco de atendimento real. Foram primeiras tentativas de modelar probabilisticamente. Quer dizer,
Isso aí sofreu várias alterações, até porque é um capítulo todo de hidrologia e estatística, onde um trabalho que foi feito, então o aprimoramento disso, já com a equipe do CEPEL, não só o pessoal da Eletrobras, com a equipe do CEPEL, a gente não pode deixar de citar o papel do Gerson Kelmo, né? Essas discussões no final, quer dizer, essas reminiscências do passado, tive eventos diferentes para mostrar que, por exemplo, uma tese minha, numa conversa lá, eu tive a oportunidade até para o nosso atual presidente da memória, né, Mário Santos, eu falo assim, ó, estou tirando o xerox, que são as conclusões da minha tese, e mandei para ele e falei assim, ó, antigos, hein, lembranças de um antigo modeleiro, mostrando que aquelas conclusões que já estavam previstas ali. E outra foi como o Gerson Kelma estava no papel vamos dizer, de pai das séries sintéticas, né, desenvolvedor do modelo e da discussão, houve, já aí na gestão do Gomide, como ministro de Minas e Energia, uma conversa num daqueles grupos onde, em certo momento, o Gerson Kelma defendeu o uso das séries históricas e o Mário Santos, que seria o mais tradicional, defendendo os modelos probabilísticos. Eu falei assim, algo está tudo errado nesse mundo, né? Até parabenizei naquela reunião mesmo o Mário Santos pela defesa e depois reclamei com o Gerson Kelma e falei assim, Moela, mas você foi o homem que ajudou a fazer tudo isso. Mas são coisas de visão, quer dizer, não são impropriedades, são formas de dar soluções. Marco Aurélio, o senhor há pouco falou que essa é uma época romântica, né? Nisso, porque tem uma fase romântica aí que é o seguinte, com a criação, houve a criação do GCOI, e logo depois dessa fase aí do início dos anos 80, quer dizer, tem de um lado a crise do Brasil, não é do setor elétrico, é a crise do Brasil, quer dizer, o esforço de recursos que acabaram, a capacidade de investimento muito menor, o Brasil e a Eletrobras envolvidos na construção de Itaipu, absorvendo muito recursos, né? A crise da dívida externa que começa, então o crescimento econômico muito pequeno, que até o pessoal fala que a década de 80 é a década perdida. Bom, então nessa fase foi dificuldade dessa parte financeira, mas teve com a criação do GCPS, se passou a trabalhar o planejamento de uma forma muito mais integrada, muito mais coordenada entre as pessoas. E um dos capítulos nessa área de planejamento energético da geração é o grupo de critérios de planejamento energético, que eu tive, vamos dizer, o privilégio de coordenar. Então, nesse grupo de critérios, eu coordenei, até antes eu comecei, quando era o DEG, Departamento de Geração, dentro da divisão de planejamento de geração, que o Altino era chefe do departamento, eu já coordenava esse grupo, e depois, quando eu passei a chefe da divisão de planejamento da geração, eu continuei coordenando esse grupo. Quer dizer, havia os grupos do tipo os GTPS, que é o grupo que fazia o plano propriamente dito, tinha o Sul-Sudeste e o Norte-Nordeste, quer dizer, que era que eles faziam a parte, mas, quer dizer, dentro da divisão, embora integrado com eles, com Jorge Treckenreich, com o João Carlos Ribeiro de Albuquerque, com o Sérgio Nilo, que foi de sistema isolado, com Afonso Furtado, que também trabalhou parte do tempo nos sistemas isolados, e o Rosenblatt, Nilton Passionic e outras pessoas. É bom, a gente está se alongando aqui, é bom, acaba esquecendo sempre alguém, faz tempo, né? Com essas pessoas, nós trabalhamos para sistematizar os critérios de planejamento, tanto na parte de dimensionamento de usina, de planejamento, de balanço energético, de avaliação econômico-financeira. Então, esse foi o resultado do grupo, que depois serviram também dos trabalhos para fazer a transposição do critério tradicional de período crítico para os critérios de risco de atendimento, né, custo marginal de expansão e desenvolvimento. Então, nesse início, é uma fase. Aí, na década de 80, tá, eu destacaria esse trabalho
no GTPE e destacaria o trabalho também em alguns outros projetos, quer dizer, que depois da década de 80 teve o plano, em termos oficiais, teve o